Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Semana passada, nós meditamos em Mateus 6, 13, onde nós meditamos só na parte A que diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E nós falamos como esse verso, essa sentença, ela resume todo o verdadeiro cristianismo, se nós olhamos a vida pelo prisma da cruz, e testa todas as coisas em nós. E eu lembro que eu comecei falando sobre um homem que tinha, eu estava vendo lá num documentário, um homem que tinha atropelado uma criança numa rua escura e que não socorreu e que foi embora, e que outros carros atropelaram a criança depois dele porque o lugar era escuro, e ele foi preso e condenado a 40 anos de cadeia, porque ele não se entregou, ele não socorreu, ele não se entregou depois, só depois de muita investigação se chegou a ele. E eu lembro que eu disse que o repórter perguntou a ele, depois de ele estar tantos anos na cadeia, por que ele fez isso, por que ele fugiu. E ele tinha contado a história de que, quando era criança, quando tinha 8 anos, o pai dele tinha um relógio que era uma relíquia, que o avô deixou para o pai dele, e que nenhum deles tinha autorização para mexer e pegar aquilo, e ele um dia pegou e deixou cair e quebrou. Ele botou no lugar de novo e nunca contou. O pai reuniu os filhos, ele e os irmãos, e ele nunca contou que foi ele, e todos foram punidos. Ele disse que a partir dali ele sempre repetiu isso, ele nunca aceitou, abraçou as consequências do que ele fez, ele sempre racionalizou, até que aquela noite, depois de ele ser um homem, um adulto, ele tinha acostumado a vida inteira a escapar, e ele estava já no automático. Ele fez aquilo porque ele fez aquilo a vida inteira, e ele disse que talvez, se ele não tivesse feito aquilo quando tinha 8 anos, e ele tivesse aprendido a assumir as responsabilidades, engolir o orgulho, enfrentar as consequências, admitir sempre seu próprio erro, suportar o peso da culpa, e em vez de se esconder, ele talvez não estivesse na cadeia. Mas ele disse que falhou em todos aqueles pequenos testes, até que quando chegou o grande teste da sua vida, ele já estava preparado para falhar, porque ele falhou em todos os pequenos testes. E nós meditamos então que Jesus está dizendo nesse texto, em que Deus coloca em nossas vidas diariamente pequenos testes, e nós vimos como a gente não consegue nem enxergar como testes, e isso pode ser teste ou tentação. A gente falou a palavra que quer dizer uma coisa ou outra, depende de como nós vamos reagir. Então nós vimos 4 passos pelos quais toda tentação é vencida e nós crescemos. E alguém me perguntou assim, não podia dar 2 exemplos, já que falou de uma maneira geral, de coisas que nós enfrentamos assim, que são essenciais. É o que eu vou fazer agora. Em Provérbios 3, a partir do 9, diz assim: honra ao Senhor com todos os teus bens, e com a primeira parte de todos os seus ganhos,
e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes no dia da tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Em Provérbios 10, 16 diz: o salário dos justos lhe traz vida, mas o salário e o ganho dos ímpios lhes traz castigo e julgamento. O 25 diz: quando a tempestade varreu, os ímpios se foram, mas o justo permaneceu firme para sempre. Ou em outra versão: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Em Provérbios 24, de 10 a 12 diz: se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a tua força. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida, não pagará cada um segundo o que fez. Então, só existem dois tipos de pessoas aqui nesta noite: pessoas sábias e pessoas tolas. Só esses dois tipos. Você é uma dessas duas coisas. Eu sei que quando a gente ouve isso, que só existem pessoas sábias e pessoas tolas, nós logo pensamos que nós não estamos entre os tolos. Não seja rápido em pensar assim, porque isso seria uma tolice. Se você não pensar seriamente antes de saber onde você está, não é? A palavra de Deus diz, esse aqui é um livro da sabedoria, né? Um livro de Provérbios. A palavra de Deus diz que a coisa mais essencial é você ter sabedoria. Diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus, e fala que a sabedoria, assim, é melhor do que todo ouro fino. Então, grande parte daquilo que a gente faz na vida, e daquelas coisas que acontecem no nosso dia a dia, aqueles pequenos testes que Jesus falou, não é? Como eu disse semana passada, eu tive um professor que disse: olha, nesse semestre eu não vou dizer nenhuma das provas, as 4 provas que vão ter, não vai ser dito o dia que vai ter, nem a matéria que vai cair, eu vou dando a matéria, e qualquer dia eu posso dar a prova, e vocês têm que estar prontos. Eu disse que aquilo foi ruim e bom. Ruim porque há pessoas que querem sempre estudar quando está próximo da prova, saber exatamente a parte da matéria que vai cair. E bom porque nos fazia ficar honestos, não é? Nos fazia estudar de verdade, nos fazia não faltar aula porque pensávamos: pode ser hoje a prova. Fazia a gente estar em dia com toda a matéria. Por quê? Porque podia cair qualquer coisa, e nenhum de nós poderia reclamar. Foi avisado a nós que seria assim. Então o teste, ele só vai aferir a realidade das nossas vidas. Ele não faz nada, mas nós temos a tendência a achar coisa, como eu falei que aqui só tem sábios ou tolos, nós temos a tendência de achar coisas sem teste. Então eu estava dizendo, a gente acha que tem boa saúde, mas a gente não faz um teste de esforço numa esteira para ver se o nosso coração realmente está bem. A gente não faz os exames lá, a gente diz: não, eu estou bem de saúde. Você pode estar totalmente enganado, não é? Totalmente enganado. Mas o teste revela a verdade. O teste nos conecta com a verdade. O teste diz a verdade. Nós podemos dizer, como nós estávamos meditando hoje de manhã, Pedro dizendo: eu estou pronto a estar contigo até a morte. Vamos ver. Só o teste vai dizer. Todo mundo pode dizer isso. Todo mundo pode dizer: eu estou vivendo para a glória de Deus. Vamos ver. Só o teste vai dizer. Como alguém pode dizer: eu estou com o coração 0 funcionando bem. Vamos ver. Se é verdade, você não vai temer fazer os exames. Você não vai fugir deles. Eles vão dizer a verdade sobre a taxa de glicose no meu sangue, colesterol. Então a sabedoria é algo muito maior do que simplesmente saber o certo e errado. Porque o certo e errado
o que a Bíblia diz que é pecado e não é pecado, faz parte do bojo de nós conhecermos Deus e escolhermos corretamente. Mas grande parte das decisões da vida, que são os testes, eles não são necessariamente errados. Boa parte das escolhas que a gente faz durante o dia não tinha nada a ver com ser certo ou errado, ter um mandamento, vamos dizer aqui se isso é certo e errado. Uma pessoa sábia sabe escolher sempre a pessoa certa para trabalhar, ou com quem vai trabalhar. A pessoa sabe, você vê, é errado eu contratar essa ou essa. Não é errado contratar nenhuma, do ponto de vista pecaminoso. Mas o que é sábio? Qual é a escolha sábia? Eu vou morar aqui, vou morar ali, vou morar lá. Olha, não é pecado morar aqui, morar lá ou morar em outro lugar. Mas qual é a mais sábia? O que o sábio leva em consideração? Qual é a escolha sábia? Quais são as prioridades que está na mente dele? Então, a Bíblia diz que nós temos que namorar, casar com determinado tipo de pessoa, mas com quem é? Não existe, não é errado ser essa ou essa, se está dentro daquilo que a Bíblia disse. Mas qual é a certa? Qual é aquilo que vai ser melhor? Como escolher o projeto certo? Como nunca ficar surpreso como as pessoas respondem? Sabe essas pessoas que estão sempre surpresa? Nunca esperava que essa pessoa fizesse isso, que aquela outra pessoa fizesse isso. Como é nunca ficar surpreso por conhecer o coração humano e saber como as pessoas respondem, e nunca se surpreender com você, porque você agora se compreende à luz da palavra de Deus. Ou seja, como nós ficamos sábios? Como nós vivemos uma vida de sabedoria e não de tolice? É sobre isso que são esses textos que a gente leu, e a pessoa falou, falem de testes específicos, não é? E a gente fica sábio através de grande educação. As pessoas que estudam mais, aumentam o seu currículo e atingem os maiores graus de instrução, são mais sábias. Olha para a vida delas, são mais sábias. Isso garante sabedoria, isso garante informação, muita informação. Nós precisamos encontrar um guru. A maior parte dos cristãos precisam de guru. Precisam de alguém que diga para eles o que fazer. Não importa, a gente pode dizer assim, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Não, vá para igrejas que preguem a palavra de Deus, você vê que tem um monte de gente que nas coisas mais, que fala assim, eu estou com problema, estou com dúvidas, quando a pessoa vai falar, você pensa, como essa pessoa não sabe nada a respeito disso? Essa pessoa precisa de um guru. Ela não sabe, ela não é sábia. E é por isso que pessoas são enganadas por gurus. Mas as que... mesmo se a pessoa que eu procuro é alguém comprometido com Deus, não há gurus no reino de Deus. Os filhos de Deus são preparados pela pregação da palavra para o ministério, para estar no meio da peleja, e não para precisarem que alguém fale para ele toda hora o que ele tem que fazer. Nós precisamos nos tornar homens adultos, sábios, como Paulo diz, atingir a estatura de varão perfeito, ou seja, de um homem feito, é o que ele está dizendo. Ou seja, eu criei meus filhos, quanto mais meus filhos crescem, menos eu quero que eles dependam de mim. Então, se meu filho crescesse, fosse para a faculdade, então ela ficasse ligando para mim, pai, o que eu faço? Isso ou isso? Eu pensaria, que fracasso, ele deve saber o que é, ele deve se tornar um homem. Ele deve saber o que honra a Deus, o que não honra a Deus. Ele não deve encontrar um problema em que é óbvio, ele deve saber escolher o que honra melhor Deus nessa situação. Ele não está preparado para viver se ele depende de um guru. Nós precisamos de um guru, nós precisamos nos tornar homens do mundo, viajados, não de acordo com Provérbios. De acordo com Provérbios, você precisa se tornar sábio. E é para isso que nós temos a verdade de Deus, a palavra de Deus, um bom exemplo disso na literatura ou em filmes, seriados. A Miss Marple, que é uma detetive ficcional da Agatha Christie.
Ela tem dois, né? O Hercule Poirot, que é um belga, assim, engraçado, mas que é um gênio na investigação, e a outra detetive famosa dos livros dela, ela divide, não é? A Miss Marple. E ela é uma velhinha idosa, que está sempre lá no seu sofá, fazendo o seu tricô, mas ela sempre salva o dia. Tem lá o crime, todos estão vendo lá as coisas, olhando lá a cena do crime, até que chamam a Miss Marple, ela olha para aquilo tudo, e ela sempre vê um monte de coisa que ninguém mais vê. Ela sempre vê um monte de coisa que nenhum outro detetive vê. Por quê? Porque ela conhece as pessoas, ela é sábia. Ela sabe como a mente humana funciona, sabe? Ela entende as pessoas, ela entende a natureza humana, ela entende a capacidade da maldade do coração do homem. Nada choca a Miss Marple. Ela nunca perde a evidência porque ela estava tão iludida sobre a natureza humana que ela fica chocada. Ela nunca... Porque ela entende as pessoas, nada surpreende ela, e tudo acontece do jeito que ela espera. Ela olha para a cena, ela estuda a cena, ela olha para o corpo, ela olha para a situação, e ela começa a fazer deduções. E há uma atriz, Joan Hickson, morreu em 98 com 92 anos, que se consagrou fazendo, interpretando ela, assim, em 12, 13 filmes diferentes. E num livro, um inspetor da Scotland Yard, ele fica impressionado com aquela velhinha lá na cena do crime. O que essa velhinha está fazendo aqui? E um outro superior a ele diz: eu sei que é difícil de acreditar, mas essa pequena senhora, aquela pequena senhora lá embaixo, na sala de espera do hotel, fazendo tricô, é a maior criminologista da Inglaterra. E o amigo diz: o quê? Ele diz: sim, sim, sim. Então o inspetor diz assim: ela se senta lá na casa dela, é uma solteirona, idosa, doce, plácida, e é isso tudo que você pensaria sobre ela, mas no entanto, sua mente sondou as profundezas da iniquidade humana. Ela viveu toda a sua vida numa pequena aldeia rural em St. Mary Mead. É extraordinário, mesmo sem nunca ter saído de lá, viajado pelo mundo. Ela conhece o mundo apenas através do prisma dessa aldeia e das pessoas que vivem lá. Ela conheceu o mundo inteiro através daquelas pessoas. Mas conhecendo a aldeia tão completamente, aquelas pessoas tão completamente, ela parece conhecer o mundo inteiro. Você pode levar ela para a Escócia, para uma cena de crime, ou para os Estados Unidos, ela olha para aquele lugar, ela conhece o ser humano, conhece o coração do homem, conhece a iniquidade humana, e é incrível. Mas ela não é viajada, ela sequer é uma senhora altamente educada, não é? Os segredos da sabedoria estão trancados na experiência comum. Ela é alguém que observa realmente o mundo, as pessoas, a vida. Quando chega na cena de um crime, você vê 5 coisas, a Miss Marple vê 30. Vê evidências, vê 1000 evidências. Para cada coisa que ela olha, ela vê algo. Você não está vendo. De acordo com Provérbios. Então há 2 experiências, a pessoa pediu uma experiência específica. Há 2 experiências, e essas são boas, porque elas estão na vida de todos nós. E o livro de Provérbios, tão profundo como o livro de sabedoria, ele diz: há 2 experiências comuns, particulares na vida de todos nós, e que acontecem com certa regularidade, ou seja, semana após semana em nossas vidas. E o livro de Provérbios diz que quando você está numa dessas 2 situações, você está num momento de grande perigo espiritual. Grande perigo espiritual. Todos nós, nessa situação que se repete. E ao mesmo tempo, sempre que você está nessa situação, você está num momento de grande oportunidade espiritual. Numa dessas 2 situações. É aquilo que nós vimos Jesus dizer lá, estudando Mateus.
não é? Isso pode ser uma tentação ou um teste que te faz mais parecido com ele. Então, há testes. E se você pensar nos testes, se você atravessá-los de maneira correta, você vai se tornar mais sábio. Você vai conhecer mais a si mesmo, vai conhecer mais seu coração, vai conhecer mais quem você é, vai conhecer mais sobre o mundo, vai conhecer mais sobre a natureza humana, inclusive você, vai saber como as coisas funcionam, vai saber como a vida funciona, a vida, a juventude, a idade adulta, a velhice, a morte. Agora, se você falhar nesses testes, se você não responder adequadamente a essas situações, você vai se tornar mais tolo, você vai perder mais contato com a realidade, você vai perder mais contato com quem você é. Ou seja, todos os dias, essas experiências, essas duas, estão acontecendo na vida, na nossa vida, na vida de todos nós. Uma ou a outra está acontecendo em níveis diferentes. Se você responde errado, você está sendo mais tolo, mais duro, mais amargo, mais fora de contato com a realidade, mais fora de contato com o teu coração, mais falta de contato com o que você é. Então existem essas duas grandes coisas comuns que todos nós vivemos, que são testes constantes. Quais são eles, por que eles funcionam e como passar por eles, é o que nós queremos fazer nos próximos minutos. Então, dê uma olhada aqui no capítulo 3, do livro de Provérbios, 5 e 6, como diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os teus caminhos. Isso é sabedoria, porque nossas vidas são sempre uma estrada que você toda hora chega numa bifurcação. Assim, viver é todo dia amanhã. Você vai acordar, você vai sair e você vai estar diante de uma bifurcação. Você vai poder ir para lá ou para cá. É assim, e você tem que fazer uma escolha. Não é? E daqui a pouco outra, e daqui a pouco outra. E, como eu disse, essas escolhas nem sempre você vai ver, isso é pecado ou não é pecado. A questão é, eu trabalho nesse lugar ou não trabalho? Eu ando com essa pessoa ou não ando? Eu gasto meu tempo assim ou eu gasto dessa outra maneira? Bifurcações. Eu devo fazer faculdade ou não? Eu devo me portar aqui na universidade dessa forma ou de outra? Você tem essas bifurcações no caminho. E a Bíblia diz que quando você tem a sabedoria de Deus, você sempre vai escolher um caminho certo, que vai honrar Deus e vai te fazer mais sábio do que você era. Todo dia você está se tornando mais sábio ou mais tolo. Não há como nessas bifurcações você sair como você era. Você se tornar mais sábio, você se torna mais tolo. É impossível não haver um efeito. E você vê que o versículo 9 e 12, há duas situações trazidas diante de nós, e elas são justapostas deliberadamente. No versículo 9 e 10, assim, nós temos uma experiência de prosperidade. Diz assim: honrai ao Senhor com todos os seus bens, com as primícias de todos os vossos bens, colheitas, salário, todas as coisas. Então os vossos celeiros serão cheios, e transbordarão, e as vossas tinas se encherão de vinho novo. Em outra versão diz: honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, ele está falando que, se você só tivesse essas afirmações, você ia pensar que simplesmente é o seguinte: você, se viver uma vida que honre a Deus, como ele está dizendo, que tudo que você tem, em primeiro lugar, honre a Deus com todos os seus bens, antes de mais nada, você vai ter uma vida próspera, vai dar tudo certo. Ele está falando para você fazer isso. Ele diz que
isso faz parte da vida de sabedoria. Mas deliberadamente, seguido, ele bota o versículo 11 e 12, que parece ser um completo non sequitur, algo em completa desconexão com essas afirmações que nós vimos. Porque ele diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós vamos olhar isso com mais calma. Mas pense, a palavra disciplina está sempre ligado à dor. Dor. Não é? Quando eu disciplino um dos meus filhos, ou quando eu disciplinei os meus filhos, por exemplo, porque um filho meu mentiu para mim, e eu digo, eu trago algo para a vida dele que não estava lá, e é isso que é disciplina. Eu trago dor para a vida dele, eu trago frustração, sabe? Como se eu era pequeno, eu podia fazer isso com um chinelo, né, com uma vara, ou podia fazer: vai para o seu quarto, você não vai fazer mais nada hoje, vai ficar lá, você não vai ligar a televisão, você não vai mexer ali, você não vai fazer isso. Eu trago dor, eu trago uma frustração, e até agora, você não vai fazer isso, você não vai sair, você não vai, aquilo que você ia ter, você não vai ter, você não vai experimentar o que você ia experimentar. Então eu estou trazendo dor para a vida do meu filho, dor para a vida da criança. Isso é disciplina, não é? Trazer a dor. O que a Bíblia diz é que Deus não permite a dor na vida de alguns dos seus filhos. Ele traz dor para a vida de todos eles, todos que Ele ama, sem exceção. Ele traz, não é? Aqueles que Ele ama. Não importa quem você é, mesmo que você está próximo de Deus, vivendo uma vida exaltando Deus, você vai experimentar a prosperidade e a adversidade. Você foi chamado a honrar Deus, por exemplo, ele está dizendo, com todos os seus bens, com a primícia dos seus ganhos, honrar a Deus, fazer dele, ficar claro de que Ele está em primeiro lugar. Ainda assim, isso não vai fazer, e isso vai trazer resultados, mas isso não vai afastar a adversidade da sua vida. Vai haver, isso vai trazer prosperidade, mas também haverá adversidades em sua vida. Na maioria das vezes, nós não experimentamos uma grande quantidade de qualquer uma dessas coisas. Há períodos na vida que a gente pode experimentar grande quantidade de uma ou de outra, da adversidade ou da prosperidade, da dor ou desses grandes alívios. Às vezes nós temos momentos de grande sofrimento e às vezes de grande deleite e prosperidade. Mas essas duas coisas são os grandes testes, é o que a Bíblia diz. Não há nada mais perigoso espiritualmente do que a prosperidade, do que ter sucesso em qualquer coisa que você faça. Quando você tem sucesso, quando você tem prosperidade, você está muito vulnerável espiritualmente, é o que a Bíblia está dizendo. Mas não há nada mais espiritualmente perigoso do que o sofrimento. Quando você está sofrendo, você está num lugar muito perigoso espiritualmente. Você vê isso? Quando você está num momento de prosperidade e abundância, você está num lugar muito perigoso espiritualmente. E quando você está num lugar de tristeza, perda e dor, você está num lugar muito perigoso espiritualmente. Não há nada mais perigoso espiritualmente do que a prosperidade e a adversidade. São as duas coisas mais perigosas para a tua vida espiritual: a prosperidade e a adversidade. O momento das coisas estarem fluindo e o momento da dor, porque essas duas experiências trazem coisas para o seu coração. Tanto a adversidade quanto a prosperidade trazem coisas para o seu coração, trazem coisas do seu coração, eu diria, que você não sabia que estava lá. Você não sabia. Essas duas coisas têm um poder
de fazer essas coisas no seu coração saírem lá do escuro, lá do lugar onde elas estavam acomodadas, e aparecerem a coisas ruins em seu coração, a coisas que você não acredita que está no seu coração. Você nega, você não espera que essas coisas estejam no seu coração, você não espera, você nega que elas estejam lá, você entra em negação quando pensa nelas, mas essas duas situações, elas trazem essas coisas à tona, a prosperidade e a adversidade. Então você tem que aceitar o que você está vendo, abraçar o que você vê e construir uma nova visão sobre você mesmo e se arrepender. E fazer o que nós meditamos hoje de manhã, por exemplo, e então mudar e ser transformado e tornar-se mais sábio e ter uma conexão mais precisa com quem você é, com as coisas que estavam em você e que precisam ser extirpadas, e você vai ser mais sábio sobre a natureza humana, mais sábio sobre o coração humano. Mas se quando a adversidade ou a prosperidade trouxer essas coisas no seu coração, você não tratar com isso, você negar isso, você reprimir isso, você culpar outras pessoas, você vai se tornar mais tolo. Você vê, essas duas coisas trazem coisas para o seu coração, e como você age em relação ao que elas trazem, vai fazer você mais sábio, ou vai fazer você ser mais tolo. C.S. Lewis tem uma ilustração ótima a respeito disso. Ele diz que se você quiser saber se tem ratos no porão, você não pode fazer assim, segundo C.S. Lewis. Você não pode dizer assim, ir na porta do porão e dizer, olharei se tem ratos, e pegar e abrir a porta com barulho, acender a luz e descer a escada com os pés fortes e olhar o porão. Porque se você vai chegar sempre a uma conclusão, não tem rato nenhum aqui, está tudo limpo, minha casa é limpa, não há ratos no porão. Ele disse, não, se você quiser saber se tem rato no porão, você nunca pode fazer isso. Você não vai achar ratos no porão assim. Você tem que fazer o seguinte, você tem que abrir a porta muito devagarinho, sem fazer barulho, e descer sem fazer barulho nenhum, e acender a luz de repente, e você vai ver os bichos correndo para tudo quanto é lado. Você vai descobrir que eles estavam lá, e é isso que a prosperidade e a adversidade faz, ela acende a luz de repente, e você descobre ratos no seu coração, ratos, o sucesso e o sofrimento, a prosperidade e a adversidade, coisas que você não esperava que estivessem no seu coração, pulam do seu coração, correm, e você vai ver coisas que você nunca pensou que estavam lá. Agora a questão é, o que você vai fazer a respeito disso? É o que a Bíblia está dizendo. Como você vai agir quando você vê essas coisas, vê esses ratos? O que você fizer vai fazer você mais sábio ou uma pessoa mais tola. Há um lugar no Senhor dos Anéis, no livro, que o rei está passando na casa de cura, e Meriadoc, um dos hobbits, Merri, né? Ele está em coma, ele sofreu um tremendo trauma, assim, e ele está em coma, e o rei entra lá. Casas de cura são os lugares onde os pobres que estavam morrendo, os feridos na batalha, os doentes estavam. O rei entra lá, olha para o Merri lá, e ele diz assim, esse sofrimento não escurecerá o seu coração, mas trará a ele sim sabedoria. Isso é um perfeito resumo. Sucesso e sofrimento, prosperidade e adversidade, ou vão escurecer seu coração, ou vão fazer você mais sábio. Nunca vão deixar você onde você estava. Por isso que ou um homem é sábio e está se tornando mais sábio, ou ele é um tolo e está se tornando mais tolo. E nesta noite aqui só tem esses dois grupos de pessoas, e é tolice dizer eu estou no grupo dos sábios.
Porque a questão toda é o que você está fazendo quando a adversidade e a prosperidade chegam e você viu aquilo que saiu do seu coração quando foi acesa a luz e você viu coisas lá no seu coração. Você viu aqueles ratos, você viu coisas que você não imaginava que pudessem estar lá. Então, por isso que o momento mais perigoso da sua vida é o sucesso, é a prosperidade. O momento mais perigoso espiritual. E o momento mais perigoso espiritual também é a adversidade, a perda, a dor e o sofrimento. Por que eles trabalham assim? Por que eles funcionam? Porque eles funcionam como alguém que chegou no porão e de repente acendeu a luz. Porque eles são testes. Por quê? Porque eles agem em nossos corações. Aqui no capítulo 10, 16 e depois o 25 diz: o salário dos justos, o ganho, lhe traz vida, mas o dinheiro, a renda dos ímpios, lhes traz juízo. Quando a tempestade varreu, os ímpios se foram. Quando chegou a dor, a tempestade, mas os justos ficam firmes para sempre. Você vê, o salário, o ganho do justo, lhe traz mais vida, mas o ganho, o salário e a prosperidade do ímpio lhe traz mais juízo. Traz coisas diferentes. E a dor? Quando a tempestade varreu, os ímpios se foram, não existem mais, são destruídos pela dor e a adversidade, mas o justo fica firme para sempre. Você vê, a adversidade fez algo diferente aqui, e ganhar o dinheiro, o ganho, fez algo diferente também. O verso 16 é realmente muito impressionante. Fala de renda, de salário, de prosperidade, de investimento. Você está recebendo os seus dividendos, você está recebendo retorno, o teu trabalho está dando retornos ótimos. Então vem o dinheiro, aqui estão os justos, aqui estão os ímpios, aqui estão os justificados em Cristo, aqui estão os homens não justificados. O que está numa relação correta com Deus, ele diz, tornará esse dinheiro que vai entrando, vai tornar essa pessoa mais sábia, mais altruísta, menos amante do dinheiro. Mas se você for uma pessoa tola e egoísta, vai acontecer o pior quando esse dinheiro entrar. Quando esse dinheiro começar a fluir, quando você puder realizar os seus sonhos, será terrível. A pior coisa que pode acontecer com você é o sucesso se você é um tolo. Porque simplesmente o sucesso confirma você no seu caminho da tolice, faz você mais tolo. A pior coisa que pode acontecer com você é prosperidade quando você é tolo diante de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, é bastante surpreendente. Paulo diz que a pior coisa que Deus pode fazer às pessoas que estão longe dele, que resistem e que não reconhecem ele, a pior coisa que Deus pode fazer para elas é entregar elas aos seus desejos, é dar saúde a elas querem ser pervertidas sexualmente, é dar saúde a elas para terem sucesso na sua perversão, para terem dinheiro para ir em frente. Paulo diz, isso é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. É uma terrível manifestação do juízo de Deus, Deus entregar o homem aos seus próprios desejos. Sabe aquela coisa, quem é sujo, suje-se mais ainda, é o que Deus está fazendo. Deus está dizendo, vai, tenha saúde, tenha dinheiro, use o seu corpo como um chiqueiro. Paulo diz, é a pior coisa, o sucesso e a prosperidade na vida de um homem tolo. Isso quer dizer que Deus não vai restringir nada, Deus não está fazendo nada, Deus está deixando aquela pessoa ir em direção à sua ira infinita, e aquela pessoa vai encontrar-se com Ele assim. Ele entrega as pessoas aos seus desejos, Ele não faz nada que impeça. Então a pior coisa que Deus pode fazer a você, se você é uma pessoa tola, é te dar uma vida boa,
um bom emprego, um bom salário e sucesso. É a pior coisa. É a sua tragédia. Provérbios 3, 9 e 4 diz: honra o Senhor com todos os seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então não há nada pior do que você, mais perigoso do que você estar aqui, porque se você não sabe processar a prosperidade, é o que Deus diz, e não processa como Ele está dizendo aqui, não é? Honre Deus com isso, não é? Honre o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Se você não sabe processar, isso faz você um homem mais tolo, mais tolo, mais tolo, cada vez mais. E quanto mais dinheiro você tiver, pior você será. E o versículo seguinte diz: quando a tempestade varreu os ímpios se foram, e o justo permanece firme sempre. Você vê, o justo, o homem sábio segundo Deus, ele sabia processar a prosperidade. Ele fazia o que com ela? Honrava a Deus, colocava Deus em primeiro lugar em seus ganhos. A Bíblia está dizendo o seguinte: quando vem a tempestade e não há mais nada, e vem só dor, o que ele faz? Ele honra a Deus, ele sabe processar a dor. O tolo, ele não sabe processar a prosperidade, ela aumenta a sua tolice. Ele diz: quando vem a adversidade, ele é varrido, ele é destruído. Ela o destrói, você vê, ele se torna mais tolo, não importa qual é a situação. Então, se você já está se movendo em direção à tolice, ao egoísmo, o dinheiro, a prosperidade vai te fazer pior. E se você já está indo em direção à tolice, ao egoísmo, o sofrimento vai te fazer pior. Mas se você está indo na direção da sabedoria, o dinheiro vai fazer de você alguém mais sábio, mais conectado com quem você é, porque tanto o dinheiro quanto o sofrimento mostrou aqueles ratos que surgiram, e você soube lidar com eles, de tal maneira que Deus foi honrado, na dor e no sofrimento. Então você se torna mais sábio para as próximas coisas. Então, a maneira como você sabe que uma pessoa é sábia, é que ela pode ter prosperidade, mas também ela sabe sofrer. Sofrer não a derruba, sofrer não a destrói, não é? Perder não causa esse dano que causa no outro. Você pode lidar com os problemas. Agora, por que a prosperidade e a adversidade então são testes tão profundos? Aqui está por quê. A tristeza e a dor, e a prosperidade e o ganho fazem duas coisas. É assim que ele mostra as coisas nos nossos corações. Primeiro, elas mostram o mal do seu coração em geral. Em segundo lugar, ela mostra o mal particular, ou seja, os ídolos do seu coração. Então, essas duas coisas mostram o mal geral e mostram o mal particular. Mostra os ratos. Elas acendem a luz de repente. E aquilo que você costumava negar, ou você queria acreditar que não estava no seu coração, elas surgem. E se você negar elas, se você não tratar com elas segundo a palavra de Deus, então você é um tolo. Mas não só você é um tolo, você vai ficar mais tolo do que você era antes. Mais tolo, mais tolo. Mais fora de contato com a realidade. Mais achando que você é alguém que não é. Mais achando que você é alguém que está em comunhão com Deus sem estar. Mais achando que você realmente é um homem debaixo daquilo que Cristo fez sem ser. Mais alguém que está indo na direção, que vai ouvir Deus dizer assim: eu não te conheço. Não, mas eu não te conheço. Ou seja, por que uma pessoa fica espantada quando Deus diz que não conhece ela? Porque ela estava fora de contato com a realidade. Ela estava em negação.
Então você pode achar isso surpreendente, mas é o que o sucesso vai fazer, é o que a prosperidade vai fazer. Deixe-me dar 2 exemplos extremos. Eu estava lendo um artigo de Jonathan Huck, que é um jornalista americano, que se chama Vendo em Torno dos Cantos Escuros. É um artigo enorme, gigantesco, e é arrepiante. Ele estava falando sobre como começam os linchamentos, como começam as pilhagens, como começam os genocídios. E ele falou dos Balcãs, de Ruanda, quando 500 mil Tutsis, foram mortos pelos Hutus, e estava falando sobre linchamentos e saques em grandes cidades, como Nova York, enfim, cidades do mundo, onde centenas e por vezes milhares de pessoas começam a agir, não é? Pessoas que cumprem a lei, vivem uma vida que parece uma vida direita, mas de repente agem de uma maneira totalmente contrária, e pilham, e queimam, e lincham, e aquela multidão, algumas pessoas, como faísca, incendiaram a multidão, e a multidão toda começa a fazer algo. É sobre isso que é o artigo. Ele disse que antigamente as pessoas chamavam isso de histeria coletiva. Isso já era uma negação, né? Assim, quando a gente fala que é uma histeria, a gente está falando, é tipo uma loucura em grupo, que ninguém sabe ali bem o que está fazendo, que está indo naquela histeria toda. Mas a pesquisa que foi feita mostrou que, entrevistando todas as pessoas que participaram de coisas assim, na África, por exemplo, na guerra na Iugoslávia, nos Balcãs, na América do Norte, mostrou que essas pessoas estavam envergonhadas agora, humilhadas, com remorso. Elas sabiam o que estavam fazendo, sempre souberam. Elas perfeitamente eram elas mesmas o tempo todo. Elas não tinham deixado de ser elas. Elas não estavam fora de controle, numa espécie de histeria em que estava todo mundo meio que psicótico. O que é assustador nisso, olhar nos cantos escuros, que era sobre o assunto que ele estava reportando, é que se você entrar numa situação em que algo que você sempre soube que é errado, como roubar, como pilhar, como estuprar, ou matar, e você sempre viveu dessa forma, você vive numa sociedade onde fazer essas coisas trazem consequências ruins. Agora, o que a pesquisa mostrou é que quando você está cercado de uma quantidade tão grande de pessoas, centenas, milhares de pessoas, que também vão fazer a mesma coisa, de tal maneira é a multidão que não verá qualquer consequência. Em outras palavras, o que acontece quando um comportamento que você sempre considerou ruim, de repente você pode fazer sem ter nenhuma consequência, 0 consequência. Não há nenhuma maneira de você ser pego. Você nunca terá qualquer consequência por aquele comportamento. De repente, essas pessoas, essas várias, centenas de pessoas entrevistadas que participaram de momentos assim, dizem que, para o choque delas, elas perceberam que quando realmente era a realidade, que não haveria consequência nenhuma, elas descobriram no seu coração o desejo de fazer aquilo. Coisas que elas diziam que nunca fariam. Quando elas estavam numa situação que descobriram que não haveria nenhuma consequência, de repente elas enxergaram no coração delas um desejo de fazer. Então, você vê assim que começam os genocídios, pilhagens, 10% de pessoas, a gente podia dizer, são frutas podres na cesta, são ovos
podres. E 10%, essas pessoas podres, é que elas são o gatilho, iniciador. E 10% são aquelas pessoas que você podia chamar de frutas boas mesmo, assim, ovos bons, que em nenhuma situação vão fazer. Mas o que se percebeu é que a grande maioria, 80%, 90%, são pessoas que, se não houver nenhuma consequência para o comportamento delas, aquilo que elas pensaram que nunca seriam capazes de fazer, elas vão fazer. Elas vão ficar chocadas, porque o coração delas, elas sentem no coração o desejo de fazer, ao descobrir que não há nenhuma restrição, não há nenhuma possibilidade de eu sofrer por causa disso. É um exemplo extremo. Mas você sabe o que acontece quando o sucesso entra na sua vida? Quando o ganho. Aqui o texto diz: honre ao Senhor com todos os seus ganhos, honre Ele em primeiro lugar. Mas você começa a fazer, a subir financeiramente, ou você começa a se dar bem emocionalmente no romance, está prosperando no romance, você começa a se dar bem, as coisas estão indo bem. A primeira coisa que acontece lá no fundo do seu coração, primeiro rato, eu diria assim, não é? Alguém pode até dizer: não, isso está acontecendo na sua vida porque você merece, você é brilhante. Você vai dizer: não, que é isso? Mas lá no seu coração você está dizendo: eu mereço essas coisas. Eu sou mais esperto que as outras pessoas. Eu batalho mais que elas. Eu sou mais hábil. Eu trabalho mais duro. Eu sou mais sábio. Você toma crédito na tua prosperidade. Você toma crédito. É uma coisa tipo sapo na chaleira, assim, que vai aquecendo devagarinho, o sapo não percebe. A prosperidade faz isso dessa forma. É lento, é uma coisa muito, muito lenta. Você não viu o que acontece com pessoas extremamente ricas? Eles fazem $1 bilhão porque criaram um app, criaram um software. De repente, o cara sai do nada e faz $1 bilhão, 12 bilhões de dólares. E eles sabem tudo sobre programação, sabem tudo sobre construir, programar, fazer um programa, um app. E porque eles tiveram bilhões de dólares fazendo um site com vídeos, ou um site de procura, eles começam a achar que eles sabem mais de psiquiatria do que o psiquiatra. Eles começam a achar que sabem mais de teologia do que o ministro. Eles sentem que sabem mais de economia do que o economista. Sentem que sabem mais de ecologia. Eles sentem que sabem sobre imigração. Eles sentem que sabem sobre educação. Eles sentem que sabem sobre tudo, saúde pública, porque eles estão dizendo para si o tempo todo que eles são grandes, durante tanto tempo, que eles são capazes, que eles começam a acreditar que as ideias deles e as opiniões deles sobre tudo são grandes, são importantes. Eventualmente eles passam a confiar em suas ideias, em seus palpites, em seus pontos de vista, porque eles foram bem-sucedidos em fazer um programa de computador que rendeu bilhões. Eles começam a achar que sabem sobre tudo, porque eles acreditam na sua mente, na sua capacidade. Qualquer um que é sábio aos seus próprios olhos, de acordo com a Bíblia, é um tolo. Provérbios 26:12 diz assim: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais de um tolo do que dele. Ou Isaías 5:21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudente diante de si mesmos. Provérbios 3:7, não seja sábio aos seus próprios olhos, tome o Senhor e aparta-te do mal.
Provérbios 26:5, responda ao tolo segundo a sua astúcia, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Provérbios 12:15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Você vê, lentamente, com o passar do tempo, é mesmo que ele se torna cada vez mais disposto a aceitar o crédito da sua prosperidade, como Nabucodonosor fez. Olha a grande Babilônia que eu construí, com a minha sabedoria, com a minha capacidade administrativa, com o meu gênio militar. Então, cada vez mais que ele está disposto a aceitar o crédito pelo seu salário, pelo seu sucesso profissional, algo mais profundo que ele não quis matar quando o sucesso mostrou, os ratos que apareceram, ele vai descobrir que ele começa a ser capaz de ser mais cruel, mais altivo, mais arrogante. Ele realmente acha que a opinião dele sobre imigração é uma opinião elevadíssima. Ele é capaz de falar sobre qualquer coisa. Há pessoas que falam sobre economia na internet, que tu pensa, esse cara tem tudo de economia. Se tu desse o país para ele, amanhã estava resolvido o problema. É um gênio. Você começa a ser arrogante. Isso é muito gradual. Nabucodonosor se tornou arrogante de repente. Ele foi tomando crédito aos poucos da Babilônia, da grande Babilônia. Ele foi atribuindo a ele. Ele não fez isso a Deus. Ele atribuiu o seu sucesso profissional a ele mesmo. Chega uma hora que ele diz, olha o que eu construí. Olha o que eu fiz. Por causa das circunstâncias favoráveis, agora, essa pessoa é capaz de ser ouvido por mais pessoas e de fugir de determinadas coisas. Há um momento em que ele diz, eu não pensei que eu pudesse fazer tal coisa. Eu não pensei que eu pudesse ser tão egoísta, tão orgulhoso, mas eu sou. Eu, quando não tinha essa prosperidade, eu falava que eu jamais... Certa vez alguém disse para mim assim, era muito fácil eu ser fiel a Deus com o meu dinheiro quando eu ganhava pouquinho, mas quando eu me tornei um empresário, ganhava muito dinheiro, aí foi muito difícil. Você vê, ele era um cara que amava o dinheiro, egoísta, mas quando a prosperidade chegou e os ratos apareceram, ele enxergou isso, ele não fez nada a respeito. Ele se tornou um tolo, e aquilo destruiu a vida dele. Ele não era fiel quando era pouco, é que ele achava que não fazia diferença na sua vida. Então deixe-me dar outro exemplo. Como eu disse, o sucesso traz para fora o mal do seu coração, o orgulho que estava lá, o egocentrismo, o senso de que você é mais sábio, mais capaz do que os outros, traz coisas que não honram a Deus. Por isso que ele diz, quando você prosperar, com tudo que você ganhar, honre a Deus. Primeiro lugar de tudo que você ganha, dê ao Senhor, faça isso. Dê a Ele o crédito, diga, é Tu que fizeste isso, Deus, aqui está, e eu quero fazer tudo, com tudo que Tu me deu, todo o resto, de uma maneira que o Senhor seja engrandecido. É isso que ele está dizendo. Mas certamente a adversidade faz a mesma coisa. Deixa eu mostrar outro extremo. Eu falei sobre Ruanda, que é um extremo, não é? Milhares mortos. Raymond van Leeuwen, que é um professor da Universidade da Filadélfia, ele é um holandês. Ele diz assim, a gente leu aqui o texto que fala exatamente a respeito disso. O texto diz assim, em Provérbios 24, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que estão caminhando trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações, não saberia aquele que preserva a sua vida. Então, esse professor, escritor famoso, ele diz que durante a Segunda Guerra Mundial ele é holandês. Ele diz que na Holanda ele era garoto, mas a sua família estava lá, seu pai.
os vizinhos que eram judeus começaram a ser levados. Começaram a ser levados pelos nazistas. Todos os vizinhos, as pessoas, os amiguinhos dele, as pessoas que cresceram, que moravam naquela cidade, a família chegou lá séculos atrás. E eles viram seus vizinhos judeus sendo levados. Em um nível, ele diz, você sabia que eles estavam sendo levados para serem mortos. Mas se você falasse isso, não pare, vocês não podem fazer isso. Ou se você tentasse escondê-los, você também podia morrer. Você também ia entrar na mira. E sua família podia ser levada embora. Então, houve um acovardamento em massa, ele diz. Todo mundo se calou, mas não admitiu. Todo mundo entrou em negação. Todo mundo gritou para não ver os ratos no porão. Não ver como a adversidade mostrou a feiura no coração deles. Ele diz. E o que essas pessoas disseram depois que a guerra acabou? Depois que as pessoas disseram, como foi possível, como vocês, como milhares e milhões de pessoas foram tiradas, todas elas tinham vizinhos, como ninguém falou nada. Ele diz, todos nós, minha família, e todos os holandeses, e todas as pessoas na Europa, falaram, nós não tínhamos ideia do que eles estavam levando as pessoas para serem mortas. Nós só pensamos que eles estavam levando eles para algum lugar. Nós não tínhamos ideia dos campos de extermínio. Nós não tínhamos a mínima ideia. Ele diz, naturalmente que nós tínhamos. Naturalmente que nós sabíamos que eles estavam sendo levados para serem mortos. Mas quando a consequência de fazer o certo, ou ser bom entre aspas, vai trazer dor, a maioria não vai ser bom, vai ser mal. Da mesma maneira que lá nós vimos, no olhando nos cantos escuros, que quando a maior parte das pessoas descobrem que fazer algo não vai ter consequência, fazer o que é mal não vai ter consequência, a maioria descobre no seu coração o que quer fazer. Da mesma maneira, esse professor está dizendo, quando você descobre que fazer algo certo vai trazer dor, a maioria dos seres humanos não vão querer fazer, vão fazer o que é mal. Quando há consequência realmente ruim para ser bom, todo tipo de pessoas não serão boas. Vai surgir coisas horríveis no coração delas nessa hora de adversidade. Ou elas vão agir de maneira sábia, com aqueles ratos, ou elas se tornam pessoas mais tolas. Você vê, a adversidade faz isso. Quando a pessoa viu o vizinho ser levado, era uma grande adversidade. Surgiu no coração o quê? Medo, egoísmo, eles vão ser assassinados. Mas eu quero sobreviver. Eu não quero sofrer. Apareceu o egoísmo, insensibilidade. O que eles fizeram? Nada. Não fizeram nada. É sobre isso que o texto está dizendo. Ele diz, nós não sabíamos. Aqui está o seguinte, sob estresse, o pior de você aparece. Sobre a dor, o pior de você aparece. Aparece coisa no seu coração. Se perguntassem a nós, se os seus vizinhos fossem todos sendo levados para a morte, você ia ficar quieto? Ele disse, nós falaríamos que não. Mas quando chegou a hora que nossos vizinhos estavam sendo levados para a morte, nós ficamos calados. Podiam ter perguntado a gente a vida inteira. A gente diria que não, isso nunca tivesse acontecido isso. Nós continuaríamos achando que nós, se soubéssemos que os nossos vizinhos estavam sendo levados para serem mortos, nós íamos falar alguma coisa. Mas quando chegou a hora de verdade em que nós fomos testados, nós ficamos quietos. Porque a hora da adversidade e a hora da prosperidade é a hora de maior perigo espiritual nas nossas vidas. Porque aparecem coisas nos nossos corações que nós não queríamos acreditar que estavam lá. E o que você vai fazer a respeito disso? Vai fazer você uma pessoa mais sábia ou uma pessoa mais tola, mais próxima de Deus ou distante de Deus. Revelando ser um homem realmente justificado ou um homem não justificado. Provérbios 24, 10 e 12 diz, se você vacila no dia da angústia, como é limitada a sua força? Que força é essa? Para que serve a sua força se não é para o dia da angústia? Que força era essa? Uma força suficiente para o dia bom? Quem precisa dela?
liberte os que estão sendo levados para a morte. Está falando exatamente sobre o que o autor, escritor, professor holandês estava dizendo: socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, nós não sabíamos o que estava acontecendo, é o que eles disseram. Não perceberia aquele que leu seus corações. Ou seja, quando acontece a adversidade ou quando a prosperidade e os ratos surgem, quando o dinheiro começa a surgir, você começa a atribuir a você mesmo as coisas. Ele está dizendo, você não vê que Deus está vendo o que está no seu coração? Se você não sabe processar a prosperidade, você é um tolo. E se você não sabe processar a dor, você é um tolo. E todo dia nós estamos fazendo isso, queridos. Todo dia nós estamos, em níveis grandes ou pequenos, lidando com essas dois testes. Eu sei que dei exemplos extremos, mas na prosperidade e na dor você pode ver a fraqueza do seu coração. Nós vimos hoje de manhã, Pedro disse que ele era corajoso, mas não tinha nenhuma adversidade acontecendo. Mas quando ele ficou sob ameaça, apareceu os ratos, apareceu a covardia, o medo. O que ele ia fazer a respeito daquilo? Isso faria ele um tolo, mais tolo, ou um homem mais sábio? Era o teste. Toda adversidade e toda prosperidade traz isso. Porque nesse momento você pode ver a fraqueza do seu coração, você pode ver a sua ansiedade por causa da aflição, você pode ver a sua raiva, seu coração aparecendo amargura nele, um monte de ratos. Ou por causa da prosperidade, pode começar a aparecer o que? O orgulho, o autoengrandecimento, a mesquinharia, e não o altruísmo. E você vai entrar em negação, não é por isso, eu sou assim com o meu dinheiro, é porque eu sou uma pessoa muito correta. Você vai tentar não ver os ratos, porque você não quer lidar com aquilo. A adversidade e prosperidade trará o pior em você, ela vai trazer para fora. O que a prosperidade traz para fora? O nosso ego, o nosso orgulho, vai trazer para fora o seu egoísmo. O pior que você pode fazer é racionalizar e dizer, nós não sabíamos nada sobre isso, é o que o texto está dizendo. Porque então você não vai tratar disso, e você vai ser mais tolo, e pior do que você era ontem. E se vier mais prosperidade, você vai se tornar pior ainda. E esse é um caminho da tolice sem freio. Você vai encontrar uma maneira de racionalizar, tanto na dor quanto na prosperidade. Então isso vai escurecer seu coração. Você vê, aquele rei quando entrou lá nas casas de cura e olhou para o Meriadoc, ele disse, essa dor não vai escurecer o coração dele, vai trazer sabedoria. Porque dor faz isso, ou escurece o teu coração ou traz sabedoria. E prosperidade, ou escurece o teu coração ou traz sabedoria. Primeira coisa que vamos, sobre esses testes, é que eles trazem o mal do seu coração para fora. Eles mostram os ratos no porão. A questão toda é o que você faz a respeito disso. Ratos tem no porão de todos nós. Eles estão escondidos. É óbvio que a covardia, que ele estava falando lá dos holandeses, não podia aparecer até aquele momento. O egoísmo, mas aquela hora apareceu. A questão era o que eles iam fazer. O teu orgulho, a tua altivez, não tem chance de aparecer até a prosperidade chegar. Aí você começa a perceber aqueles ratos. Então a segunda coisa que nós aprendemos sobre testes é que eles mostram não só esse mal geral que nós descrevemos, mas o seu ídolo particular. Deixe-me falar a respeito disso. Vocês têm uma relação com alguém, não é? Você está pensando em casar, por exemplo. Podíamos dar outros exemplos, mas de alguma maneira essa pessoa rompe contigo, inexplicavelmente, ou você está casado e a outra pessoa vai embora. Algumas pessoas vão ficar cheias de tristeza, e levará um tempo para superar essa tristeza, mas vão superar isso, vão se tornar mais sábios, vão aprender mais sobre si mesmo,
vão aprender como eu agi nessa relação em que eu podia ter agido de uma maneira diferente. Eles vão aprender, vai surgir no seu coração sentimentos errados que você vai matar. E você vai se tornar mais sábio. E você vai se tornar uma pessoa que, quando chegar nas próximas bifurcações, vai saber fazer escolhas que honram mais Deus do que antes. Você vai superar. É isso que o texto está dizendo no verso 25 do capítulo 10. Quando a tempestade varreu, os ímpios se foram, mas o justo permanece firme para sempre. A outra resposta que as pessoas normalmente dão é que elas nunca conseguem superar aquilo. Elas ficam magoadas, elas ficam amargas, elas não confiam mais nas pessoas, ou então elas ficam dizendo: eu sou um fracasso, eu devo ser muito ruim para essas coisas acontecerem, ninguém me ama. Então ela fica amarga com a vida, elas nunca superam isso. A morte de alguém, a igreja falhou comigo. Já viu esse pessoal que está magoado com uma igreja falhou comigo, os feridos de batalha. As pessoas adoram falar sobre isso. Eu acho ridículo isso. Paulo tinha muitas feridas, mas não era porque um irmãozinho fez aquilo, é porque ele era preso, jogado na cadeia, apanhava em público, era tratado como um bandido pelo mundo. Então ele tinha feridas de guerra. É isso que é ferida de guerra, queridos. Feridas que honraram Cristo. Não são feridas do nosso orgulho, não são feridas da nossa vaidade, que as pessoas não me deram um valor. Isso não é ferida de guerra, isso é ferida do pecado. Do pecado. Não são feridas da glória de Deus. Quando Paulo diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está falando exatamente o oposto disso. Então, qual é a diferença? Aqui está a diferença. Se você perde alguém, perde algo assim, a tempestade chegou, nós conversamos isso pela manhã, de uma pessoa que tinha perdido o emprego, ela estava amarga, não conseguia perdoar lá o patrão, porque a sua carreira toda foi... Se você processa isso como alguém mais sábio, você vai chegar à conclusão, e você vai se tornar mais sábio ainda por isso, que aquela coisa ou aquela pessoa tinha se tornado mais importante do que Deus para a sua vida, que ela era fonte de significado e fonte de segurança, de tal maneira que agora você não encontra significado e nem segurança. Essa pessoa se tornou um pseudo-deus, um salvador, um pseudo-salvador, um ídolo. Aquilo mostrou um rato no seu coração, aquele romance que se rompeu mostrou no seu coração um apego desordenado a algo que Deus dá, mas nunca deve ocupar o lugar que nos dá identidade, segurança, razão de viver em nossas vidas, e empurrou Deus para o lado. Essa é a conclusão que o sábio chega na tempestade, quando o rato aparece, quando aqueles sentimentos aparecem. Então, ele supera, ele se torna mais sábio, ele viu os ratos, ele matou eles, ele viu como é fácil tornar coisas que deviam ser uma bênção em algo que é muito mais do que devia ser. Você descobriu que Deus não era o teu amor funcional. Sabe o que é o funcional? O amor funcional é o que faz você levantar de manhã, é que dá energia para o dia. O dinheiro é o amor funcional de muitas pessoas. Ela levanta de manhã, ela faz a coisa. Ou então, eu estava falando aqui no início do culto, vá lá no fim do Rock in Rio, hoje, lá para as 3 horas da manhã, vê se alguém sai chateado. Fiquei em pé desde 3 horas da tarde, horrível, horrível. Hoje, antes de vir para cá, estava olhando o Facebook, alguém disse assim: ficou um gostinho de quero mais, pena que eu não tenho mais ingresso para amanhã. Você vê, isso é um prazer funcional, faz você funcionar. Aí vai dizer: Deus é maravilhoso, Deus é a minha vida. Mas eu não vou levantar não, porque eu estou com uma dor nas costas. Não, amor funcional, queridos. Por que as pessoas levantam toda segunda-feira para trabalhar? Por que elas não falam: não vou, estou com sono,
Estou cansado, por que eu vou ter que ir? Não vou, porque o dinheiro é um amor funcional, ele te põe em funcionamento. Te põe em funcionamento, você tem que ir, você tem que ganhar dinheiro. Isso é um amor funcional. A maior parte das vezes, Deus não é o amor funcional das pessoas. Elas não funcionam por causa de Deus. Há apenas duas coisas que você pode fazer. Você pode admitir: parte da minha tristeza é uma tristeza normal, toda perda gera tristeza, é normal, nós somos feitos assim. Mas você pode admitir: grande parte da minha tristeza vem por causa do meu apego desordenado a algo que não é Deus. Vem porque eu não descanso em desfrutar de Cristo, eu descansava em desfrutar desta coisa, ou pessoa que eu não tenho mais. Eu posso acreditar em Deus, eu posso acreditar em Cristo, eu posso acreditar no que o pastor prega, mas Ele não é o centro emocional do meu coração. Ele não é o centro emocional e funcional do meu coração. Outra coisa é: há um ídolo aqui, há um ídolo que é o meu amor funcional. Então você pode admitir esse problema e matar esse rato, e você se tornou uma pessoa mais sábia, mais conectada com a realidade, mais conectada com o seu coração, mais conectada com a realidade que o seu coração pode, na prosperidade, processar ela de tal maneira que desonra a Deus. Então você vai ser mais sábio na próxima bifurcação da vida, no próximo momento de prosperidade. Você cresceu, você se tornou alguém mais parecido com Cristo. Ou você pode negar isso. Você pode dizer: não, isso aqui não é orgulho, é porque realmente eu sou um cara mais trabalhador do que os outros. É porque eu também não posso negar o fato de que eu me esforço muito. Você pode racionalizar de que você está tomando crédito. Ou você, na dor, pode culpar, racionalizar, dizendo que outras pessoas são responsáveis. Se você fizer isso, amanhã você vai ser menos propenso a ser sábio. É mais tolo agora. Quanto mais dinheiro chegar, mais tolice você vai fazer, mais crédito você vai tomar. É isso que Paulo está dizendo. Deus traz juízo sobre o ímpio, dando a ele o que o coração deles deseja, porque eles se tornam cada vez mais tolos. Aquilo confirma a tolice deles, e eles abraçam a tolice como se fosse algo bom, em direção à destruição. Você não vê, querido, que a adversidade mostra os ídolos do seu coração? Você não vê que quando a sua saúde falha, e você fica muito, muito deprimido, muito arrasado, a adversidade está te mostrando um ídolo do teu coração, que você disse: não, Deus é muito mais importante que a vida, mas que não é verdade, que a adversidade chegou lá, acendeu a luz rápido, e o rato apareceu. Você vai fingir o que não viu, vai fingir que não está vendo, que não havia rato nenhum, e você se torna mais tolo. Você pode admitir o que está acontecendo e ser livre do mal. É isso que a oração diz: mas livra-me do mal. Há um mal. Aquilo que é um teste pode ser só uma tentação que leva para o mal, tanto na prosperidade como na dor. Se você recusar a ver o sofrimento ordenado e o sofrimento desordenado no seu coração, que um vem do tipo normal, de dor, quando o sofrimento chega, mas o desordenado vem daquilo ser, o apego, aquilo ser o amor funcional da sua vida. Não é apenas a adversidade que pode mostrar os ídolos no seu coração. A mesma coisa acontece com a prosperidade. Cynthia Raymond, que é uma escritora famosa, está viva, ela é colunista da Village Voice, e escreve também roteiros para filmes, programas de televisão, é muito famosa. Ela disse que, tendo vivido a vida inteira em Nova York e na Califórnia, ela teve contato com quase todas as estrelas antes de elas serem estrelas, quando elas estavam tentando vencer. E ela diz assim, sobre as celebridades que venceram: eu tenho pena de celebridades. Não, eu realmente tenho. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Barbra Streisand, Whitney Houston, eram seres humanos perfeitamente agradáveis.
Mas agora, a ira deles é horrível. Eu acho que quando Deus quer contar uma piada realmente podre, Ele concede a você o seu desejo mais profundo. É uma pessoa ímpia dizendo. E depois Ele ri, quando você percebe que depois de ter o que você queria, você ainda quer se matar. Você ainda é infeliz. Você vê, ela diz, Sly, como ela chama Stallone, Bruce, a Bárbara, a Whitney, eles queriam fama. Eu conheci eles antes. Pareciam pessoas tão maravilhosas. Ela está dizendo, não tinha acontecido aquela coisa que apareceu tantos ratos, não é? Eles trabalharam, eles empurraram, e na manhã seguinte, em que eles conseguiram se tornarem celebridades, todos eles queriam tomar uma overdose, porque aquela coisa gigantesca que eles estavam lutando, aquela coisa de fama que ia ser tudo de bom, que ia tornar suas vidas insuportáveis, que iria proporcionar-lhes a realização pessoal, a felicidade, se tornou uma grande desilusão e tornou eles uivantes e insuportáveis na manhã seguinte em que eles se tornaram famosos. Eles queriam tomar uma overdose e muitos deles tomaram, ou se tornaram pessoas insuportáveis, arrogantes, com um ego gigantesco. Não parecem aquelas pessoas agradáveis que nós conhecemos antes. Ela está certa. Não sobre Deus está contando uma piada podre, mas sobre Ele dar os desejos do coração de alguém, e aquela pessoa descobrir que tudo que ela sonhou, que aquilo daria, não entregar. Muito poucos de nós vão fazer o sucesso da Whitney Houston, ou da Barbra Streisand, ou do Stallone, ou do Bruce Willis. Mas o que ela diz é que essas pessoas que tiveram esse contato tão próximo a ela, antes e depois, o que elas dizem é: o que há em mim de disfunção e de infelicidade que é tão grande, que todos esses bilhões, que toda essa fama não curou. E ela é uma pessoa ímpia, mas ela diz, é terrível, há algo tão de errado com a alma humana, que você pode jogar nela 3 bilhões de dólares, e ela vai estar insatisfeita no outro dia, ela vai estar egoísta, ela vai estar cheia de orgulho, ela vai estar se matando porque alguém tem 5 bilhões, você ainda é infeliz, você ainda é infeliz, não será suficiente. Então a pessoa pensa, ela diz, oh meu Deus, o que vai me satisfazer no mundo? Quando o MJ de Winehouse morreu, você vê o documentário, tudo que ela queria era ser uma cantora famosa, e ela foi uma das melhores, mas ela era infeliz, tão infeliz quanto antes. Não há nenhum momento do documentário que você vê ela mais feliz do que antes. E ela acabou se matando com 27 anos. É sobre isso que a autora está falando. Ela conhecia essas pessoas antes e conhecia depois. Porque a Bíblia diz o sucesso e a prosperidade gritam para nós. Você precisa de Deus. E a dor e a aflição e a morte gritam para nós. Você precisa de Deus. A adversidade e a prosperidade gritam isso para você. Você vai ouvi-lo ou você vai racionalizar? E nós queremos encerrar então dizendo, como ser livre do mal, aquilo que nós pedimos na oração, que Jesus ensinou, mas livra-me do mal, do maligno, que eu haja, em vez de eu te honrar com a minha prosperidade, como aqui o texto diz, em vez de eu te honrar na minha adversidade, que eu não faça o que o maligno quer que eu faça nessas 2 situações, para me ser mais tolo. Então veja os 4 primeiros versos novamente, aqui estão os 2 princípios, que te livram desse perigo. O dinheiro nunca vai ser um problema para você, nem a prosperidade, nem a dor, nem a adversidade. Você vai ser sábio, mais sábio, e não mais tolo. Os 2 princípios são: se humilhar no perigo do sucesso
e da prosperidade. Se humilhar com o Evangelho. Se humilhe com o Evangelho. E a segunda coisa é se afirmar com o Evangelho na derrocata, na dor, na aflição. Você vê, na prosperidade se humilhe com o Evangelho. Na aflição, quando a tempestade vem, como o texto diz, se firme, afirme com o Evangelho. Então, como eu disse, quando você está numa situação de sucesso, você está espiritualmente num lugar muito perigoso. Quando você está numa situação de dor, um lugar muito perigoso. Mas, quando você está numa situação de sucesso, você tem que se humilhar com o Evangelho. E se você se humilhar com o Evangelho, você vai se tornar mais sábio. Por exemplo, eu tenho isso aqui em Tiago 1:9-2. Ele diz: mas o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Como assim? Ele diz: e o rico, glorie-se no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Não é interessante? Pense no Evangelho. Pense em tudo que o Evangelho é. É isso que vai te ajudar. Se você é simplesmente uma pessoa religiosa, moralista, que se acha bom e acha que pode fazer algo para Deus, se você vive uma vida boa, se as coisas boas estão acontecendo, você vai pensar: é porque eu vivo uma vida correta, é porque eu estudo, é porque eu trabalho, é porque eu faço a minha parte. E quando tudo der errado, você vai pensar, você vai ficar amargo, né? Vai ficar: por que isso está acontecendo? Eu sou uma pessoa correta, por que tudo está dando errado? Você pode ser arrogante, mas não pode ser humilde. Quando tudo estiver dando errado em algumas pessoas, ela pode até ser um pouco humilde, mas então ela não pode estar afirmada, estar firme, permanecer, ela está arrasada. Você sente que é um fracasso. Mas como é realmente acreditar no Evangelho? No momento de prosperidade, a Bíblia diz: se humilhe com o Evangelho. Você vai dizer: eu sou perverso, eu sou mau, eu não mereço nada de Deus, mas pela sua graça eu sou amado. Eu não tenho nada porque eu sou bom, eu não tenho nada porque eu sou capaz, eu não tenho nada porque eu mereço a ira de Deus, eu não mereço nem respirar, que dirá ter um lugar para morar, que dirá ter as coisas que estão chegando, que são muitas. Eu só sou salvo por causa de Cristo. Eu não sou salvo por causa do meu registro, eu sou salvo por causa do registro dele. O que significa que agora, com toda essa prosperidade, eu mereço tanto a ira de Deus quanto eu merecia antes. Não há nada bom em mim. No entanto, eu sou completamente amado. Isso significa que quando eu estiver tendo sucesso, se eu trago o Evangelho, ele me humilha, ele não deixa eu ser orgulhoso. Eu atribuo a Deus todas as coisas. Eu faço o que o texto diz lá em Provérbios 3:9: honra ao Senhor com os teus bens. Eu pego meus bens, minhas prosperidades, eu digo: é Deus, é a graça, eu não mereço mais do que quem tem menos, não mereço. Portanto, vem tudo dele, por pura graça, eu merecia só a ira infinita dele. Ou seja, não haja como Nabucodonosor. Traga o Evangelho para te humilhar. É assim que os ratos que estavam querendo nascer lá no coração, do egoísmo, do amor ao dinheiro que te impede de fazer isso. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Por que isso é difícil? Porque eu atribuo os ganhos a mim mesmo. Eu penso: mas Deus está tirando algo de mim. Ele está dizendo: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, reconheça Deus no teu ganho. É Deus, é a graça. Eu sou uma pessoa saudável, é Deus. Deus me deu uma mente, Ele está operando a mente. Ele podia fazer eu comer capim como fez com Nabucodonosor, porque isso é um dom de Deus, é dele, não é sobre mim. Tudo que está vindo na minha vida, toda essa prosperidade é sobre Deus, e porque é sobre Deus, Ele recebe toda a honra. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando a riqueza começa a entrar, certifique-se de admitir que não é você, que você não merece, que é Deus, e honre Ele. Não tome crédito em seu coração. Quando começar a sentir uma sensação, um coração de crédito, de orgulho, acenda os alertas: são ratos, mate-os.
não comece esse processo iniciado que levam aos caminhos da tolice que nós estamos vendo nesta noite. Ele diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça, é Deus, é Deus. Eu atribuo tudo a Deus. E como eu faço isso? Com o Evangelho, eu me humilho. O Evangelho me humilha, ele diz: você merecia a ira de Deus. Você disse que é a graça soberana que te salvou, mas a graça soberana está te dando vida, está te dando trabalho, está te dando recurso, está te dando tudo. Honre a Deus. E assim a prosperidade vai te fazer você mais sábio, mais sábio. E quanto mais chegar, mais sábio você vai ser. Ou você vai ser mais tolo. É uma medicina forte. O Evangelho diz para você, quando você começa a adular você mesmo, por causa da sua casa, do seu trabalho, dos seus bens, o Evangelho diz, Deus diz: eu não me importo com o que você tem. Milhões de pessoas que têm o que você tem estão debaixo da minha ira e vão ficar debaixo dela para toda a eternidade. Se o mundo está impressionado, eu não estou. Olhe para mim, olhe para o meu filho, olhe para a cruz. Eu não me importo com o dinheiro que você tem, eu não me importo com suas credenciais, não me importo com a sua educação, eu não me importo com o seu currículo, eu não estou espantado com as suas realizações. Você é um pecador diante de mim. Você está perdido sem a graça do meu filho, você está perdido sem a minha graça soberana. Você não é nada por causa do que você faz. Você está à vista de Deus absolutamente de uma maneira que não é melhor do que nenhuma outra pessoa no mundo. O Evangelho diz: não importa quão esfarrapada a pessoa esteja, não importa quão degradada, não importa quão ela seja um fracasso aos olhos do mundo, você não é diferente dela aos meus olhos. Se humilhe com a verdade do Evangelho, porque é a única maneira de você matar os ratos da soberba, do orgulho, que estão nascendo no seu coração. E me honre me reconheça em todos os seus caminhos. Faça isso, honre ao Senhor com todos os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos. Faça isso, se humilhe com o Evangelho. É o que ele está dizendo. Essa é a única esperança, essa é a única forma de que você pode dizer: eu orei a Deus, e na tentação eu fui livre do mal. Há um mal enorme na prosperidade, mas eu sou livre, e a prosperidade é um bem para mim, ela me faz mais sábio, mais parecido com Cristo, me faz atribuir mais as coisas a Deus. Use isso, use a humilhação do Evangelho para matar todos os ratos do orgulho, autossuficiência, crédito próprio, que a prosperidade, a saúde tende a trazer para nós. Mas por outro lado, se afirme com o Evangelho quando a dor chegar. Se afirme. Você se humilha na prosperidade, na saúde. Agora, quando a dor chegar, versículo 11 e 12: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, e não te ressintas da sua repreensão, porque o Senhor disciplina os que Ele ama, como o pai, o filho que Ele quer bem. Então eu não posso me demorar aqui, infelizmente. Antigamente, quando as pessoas estavam longe de casa, e elas tinham uma ferida, por exemplo, acontecia muito isso, né? Há alguns séculos atrás, longe de casa, às vezes ia levar dias para chegar. Eles pegavam sal e esfregavam na ferida, esfregavam muito sal na ferida, cobriam a ferida de sal, porque da mesma maneira que o sal preserva a carne de estragar, e eles usavam isso, aquilo preservava até eles chegarem num lugar onde pudesse fazer um tratamento mais adequado, não deixava bactérias, infecções prosperarem. Doía, imagina uma grande ferida e você, não havia antibióticos e essas coisas, então doía como um louco, mas eles colocavam lá, Deus está dizendo: esfregue em seu sofrimento a certeza absoluta de que Deus ama você por causa do Evangelho, e então a tua dor nunca vai putrefar, você nunca vai pensar: por que isso está acontecendo na minha vida? Você vai saber, o Deus que me ama está trazendo a dor adequada para a minha vida, para me conformar. Isso é disciplina. E quando eu estou falando de disciplina aqui, não é porque você cometeu um erro específico, é que todos nós precisamos de disciplina.
Todos nós temos coisas que precisam ser transformadas, mudadas. Nós não somos exatamente como Cristo é, não é? Há muitas coisas em nós que precisam mudar. Deus vai fazer isso através da disciplina. Se meu filho mentia para mim, eu pensava, eu tenho que trazer dor à vida dessa criança, porque senão ele vai se tornar um mentiroso, que é muito pior do que a dor. Mas eu nem sempre sabia fazer a coisa perfeitamente, não é? Porque eu não sou perfeito. Às vezes os pais, em vez de disciplinar os filhos, o que eles estão fazendo é, se eles estiverem de bom humor, se tiver um bom dia de trabalho, o filho pode fazer um negócio. Se eles estão um dia de que o trabalho for horrível, então o filho, fica quieto, hoje eu não estou bom. Isso não é disciplina, porque a disciplina é uma dor que você inflige ao outro para o bem do outro, não é para o seu próprio bem. Quando você está irritado, o filho faz uma coisa que você tinha dito que ele não podia fazer, aí você disciplina, mas quando você está de bom humor, ele faz a mesma coisa, você não disciplina, é óbvio que isso não é disciplina, é só a sua irritação. Você não está disciplinando ele para o bem dele, é porque aquele dia você está com um pavio curto, como as pessoas dizem. Disciplina é apenas levar dor suficiente para tratar algo que era muito pior. Eu não quero que meu filho se torne um mentiroso, e se ele mentiu para mim, e eu não colocar uma dor na vida dele, ele vai aprender que ser mentiroso é algo que ele pode abraçar. Eu não quero isso para ele. É muito mais importante ele sentir a dor da disciplina do que se tornar um homem mentiroso. Mas eu não sou um pai perfeito, eu posso errar, mas Deus não. Deus é o pai perfeito. Ele diz, não desfaleça quando ele trouxer a dor, não faça isso, porque Deus disse que ele organiza o nosso sofrimento de tal maneira, o mesmo sofrimento daqueles que não são seus filhos. Lá é punição, mas aqui ele diz, ele organiza de tal maneira o nosso sofrimento, que ele nos humilha onde nós precisamos ser humilhados, nos faz aprender sabedoria onde nós aprendemos, e todas aquelas coisas cooperam para o nosso bem. Ele está dizendo, eu quero que você perceba que algo ruim entra na sua vida através do meu arranjo, para te transformar em mais a imagem do meu filho, porque eu sou um pai que te amo. Então você, quando está sofrendo, perdendo, você traz a afirmação do Evangelho, não é punição. Deus nunca está punindo os seus filhos, Deus sempre está edificando os seus filhos, fazendo o que é melhor para eles. Então, para encerrar, C.S. Lewis diz, olha, quando você diz para Deus, não deixe nenhuma dor entrar na minha vida, ele diz, você está dizendo para Deus, não me ame. Ele diz assim, poderíamos ter aprendido mesmo dos poetas que o amor é algo mais severo e esplêndido do que a mera bondade. A bondade meramente como tal não se preocupa se seu objeto se torna bom ou mal, desde que apenas escape do sofrimento. Mas se Deus é amor, e Ele é, por definição, Ele é algo muito mais do que a mera bondade. Ele muitas vezes nos repreendeu e nos disciplinou, mas nunca nos olhou com desprezo. Ele nos pagou a dor intolerável de nos amar, pagou essa dor infinita na cruz. Somos, não metaforicamente, mas na verdade, uma obra da arte divina. Somos um esboço feito... Não somos um esboço feito casualmente para divertir uma criança, que um artista faz sem cuidado, mas é sobre a obra magna da sua vida, fazer homens que sejam a imagem do seu filho. Ele terá um incômodo infinito, e sem dúvida, ele sofreu e enfrentou problemas infinitos para nos dar a imagem do seu filho. Pode-se imaginar um retrato vivo, depois de ser esfregado e raspado e reiniciado, porque nós somos retratos vivos, ele diz. Pela 10ª vez, o retrato pode estar desejando que o artista fizesse qualquer porcaria, e não fosse tão perfeccionista. Da mesma forma, é natural que desejemos que Deus nos tenha projetado para um destino menos glorioso do que ser exatamente a imagem do seu Filho. Mas então nós estamos desejando que Ele nos ame menos e não nos ame mais. Você pediu um Deus amoroso? Se você é salvo, você tem um. Não uma benevolência senil, sonolenta, deseja que você seja apenas feliz, ainda que você se torne um demônio. Mas Ele é um fogo, mas há um fogo consumindo o coração dele em amor, o amor que fez os mundos para mostrar a beleza do seu Filho. É certamente um fardo de glória, não só além dos nossos desejos, mas também, exceto em raros momentos de graça, além do nosso desejo real, mas é o que Ele vai fazer, nos fazer a imagem do seu Filho. Então, como eu sei que Deus realmente me ama, e a disciplina não é punição, porque Ele trouxe a punição final sobre o seu Filho. Quando eu trago o Evangelho para mim, na minha dor, ela nunca vai me fazer menos sábio, vai fazer mais sábio, nunca um tolo.
Jesus era a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Quando essas duas coisas, nem disciplina, nem punição, Jesus precisava. Por quê? Jesus é a pessoa mais bem-sucedida do mundo. O pouco de dinheiro está te fazendo orgulhoso. Jesus é a pessoa mais bem-sucedida do mundo. E Deus falou para ele assim: eu quero que você se humilhe, eu quero que você vá ao pó, eu quero que você chegue no lugar mais baixo de humilhação e vergonha, e minha ira caia sobre você. E ele disse: tudo bem. Você viu? Ele é a pessoa mais sucedida do mundo, ele estava no trono do universo, mas ele não deixou isso subir a sua cabeça. Sua atitude é aquilo que deve nos moldar, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que devia se apegar, mas esvaziou-se. Ele sofreu terrivelmente, mas ele confiava no seu Pai. Ele bradou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Lucas 23:46. Jesus era o único filho de Deus que não precisava nem de punição, nem de disciplina, mas ele recebeu toda a punição. Ele era perfeito, então ele não precisava de disciplina. Nós precisamos porque somos imperfeitos. Ele nunca pecou, então ele não precisava de punição. Nós merecíamos punição infinita porque nós éramos pecado, mas ele tomou nossa punição que merecemos, e agora nós só recebemos disciplina paternal. Na nossa dor nós trazemos o Evangelho e falamos: é o meu Pai, é a mão dele, ele está conformando, ele está disciplinando a minha vida. É assim que você passa nos dois testes, da prosperidade e da adversidade, e se tornar mais sábio, mais parecido com Cristo. Então a oração se cumpriu: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Nas duas coisas que são iguais em todos nós, sofrimento e prosperidade. Nos tornou mais sábios, ou você se tornou mais tolo, mais distante de Deus e mais diferente de Cristo. Portanto, Deus não está fazendo o que está fazendo em seus filhos, que é torná-los mais parecidos com seu Filho. Quando eles vêm chegar à prosperidade, surgem ratos, eles veem e não negam, e eles matam com o Evangelho. Quando vem a dor, surgem ratos, eles matam, não negam, com o Evangelho. E assim, você foi livre do mal, do maligno, e você honrou a Deus em todos os seus caminhos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus.